Olá, querida criativa, seja bem-vinda à aula número 7 do nosso programa online de agulhas mágicas. Hoje vamos abordar o tema do tricô circular. E dentro do tricô circular nós podemos tricotar em redondo e em espiral de várias formas, com agulhas circulares, em Magic Loop ou então com as temidas 5 agulhas, as agulhas de malhas. Para além disso, vamos também falar sobre a união do círculo de malhas e como rematar a ponta à medida que se tricota, portanto, logo que introduz o fio, ou melhor, logo que fecha o círculo de malhas, consegue logo rematar a ponta que resulta dessa união inicial do círculo de malhas. E depois, mudança de novelo. Como é que devemos fazer a mudança de novelo quando estamos a tricotar em circular? Qual o sítio indicado para isso? E, claro, à semelhança do que eu disse para o tricô em plano, evitar nós a todo custo no nosso tricô. Comecemos então pelo primeiro tema, tricotar em redondo e circular, com várias formas de o fazer e com várias agulhas. Se estivermos a tricotar com agulhas circulares, o tricô em circular é simples. Porquê? Vamos ter agulhas circulares que têm o diâmetro que nós necessitamos para aquele círculo de malhas que vamos tricotar. Por isso é que há agulhas com diversos tamanhos de cabo de 25, 30, 40, 60, 80, 1 metro e por aí fora. Portanto, tem a ver com o diâmetro da peça que nós necessitamos de tricotar e, dessa forma, nós escolhemos a agulha mais adequada em termos de tamanho de cabo para que o nosso tricô seja mesmo em circular, em redondo, sem qualquer problema. Pode acontecer que nós não tenhamos as agulhas com o tamanho de cabo necessário para a peça que vamos tricotar. E então teremos de fazer adaptações. Um dos métodos que normalmente é muito utilizado é o chamado Magic Loop. O Magic Loop é um método de tricotar em circular, em que as malhas ficam divididas pelas duas agulhas, portanto nós usamos umas agulhas circulares. Essas agulhas circulares têm o cabo mais comprido do que aquilo que nós vamos precisar para o diâmetro da peça e dividimos o número de malhas que nós vamos tricotar na nossa peça por as duas agulhas. E depois vamos fazer uma dança das agulhas em que vamos puxar a agulha de trás para trabalhar as malhas da frente e vamos sempre fazendo esta dança das agulhas, como eu costumo dizer, para conseguirmos tricotar a nossa peça em redondo e circular com o método do Magic Loop. Essa é uma outra forma. Há quem utilize para tricotar meias, para tricotar mangas, portanto, ou até para tricotar outra peça. É um método que no início pode ser um bocadinho difícil de nós nos habituarmos a ele, mas depois de estarmos familiarizados, de facto, o Magic Loop não é complicado e pode nos facilitar a tarefa em muitos trabalhos. Quando não conseguimos dar conta do método Magic Loop e necessitamos de tricotar peças com um diâmetro mais reduzido e não temos agulhas circulares com esse diâmetro mais reduzido, então podemos utilizar as agulhas de pontas duplas. As agulhas de pontas duplas normalmente são fornecidas em conjuntos de 5 agulhas e nós podemos trabalhar com 5 ou 4 agulhas, ou seja, podemos dividir o trabalho por 4 agulhas e trabalhamos com a quinta, que é a agulha suplente, ou então dividimos o trabalho por 3 agulhas e trabalhamos com a quarta agulha. Qualquer um dos métodos é válido. Eu pessoalmente gosto de trabalhar com as 5 porque consigo dividir o trabalho num verdadeiro quadrado em que eu ponho o número de malhas por cada uma das 4 agulhas que sustêm as malhas de forma uniforme, não é? Com o mesmo número de malhas ou aproximado e, portanto, consigo tricotar melhor a peça, mas também há quem tricote e divida o trabalho apenas por 3 agulhas e tricote com a quarta, está perfeitamente bem. Quando nós começamos a trabalhar com destas formas, ou agulhas circulares, com o cabo igual ao diâmetro que vamos precisar, ou agulhas de pontas duplas ou Magic Loop, o primeiro passo após a montagem de malhas é o fechar o círculo de malhas, é unir o círculo de malhas. E o que é isto? É tão simples como
o ato de fechar o círculo de malhas que nós vamos necessitar para tricotar a peça, unindo em redondo e tendo o cuidado de não torcer as malhas. Isto é a união do círculo de malhas. E esta união do círculo de malhas, quando é feita, nós podemos logo rematar a ponta inicial que sobrou da montagem. Portanto, quando estamos a unir o trabalho, imaginem, terminamos de fazer a nossa montagem de malhas, o que é que vamos fazer? Vamos fechar o círculo de malhas, tendo o cuidado de não torcer as malhas, não é? Verificar se temos o lado direito todo para o mesmo sítio, se não há malhas torcidas sobre as agulhas. Depois coloca-se o marcador de início de volta, convém colocar, porque senão, como vamos estar sempre a tricotar em redondo e em espiral, vamos perder a noção de qual é que é a malha do início de volta, está bem? E depois vamos começar a tricotar a peça, mas nós podemos trabalhar logo a malha e não estarmos preocupados em rematar essa pontinha de fio que sobra da montagem, ou então podemos logo rematar essa pontinha de fio que sobra da montagem. Já de seguida eu vou-vos mostrar um vídeo tutorial onde ensino cada uma das formas de tricotar em redondo e em circular, ou seja, com circulares, em Magic Loop e com as 5 agulhas, e ao mesmo tempo vou-vos demonstrando como unir o círculo de malhas e como rematar a ponta logo que se tricota. Até já! Agora vamos aprender a tricotar em circular. E, como já viram, em circular nós podemos tricotar de várias formas ou com várias técnicas. Podemos tricotar com umas agulhas circulares, em que o nosso trabalho fecha completamente em círculo e em redondo e onde nós trabalhamos assim. Podemos utilizar umas agulhas circulares com um cabo mais comprido e tricotarmos em circular através da técnica do Magic Loop. Ou então podemos tricotar em circular utilizando as agulhas de pontas duplas. Eu vou demonstrar cada uma destas formas de tricotar em redondo detalhadamente para que não restem quaisquer dúvidas. Quando tricotamos em redondo, para além de uma destas agulhas, nós vamos também precisar de marcadores para delimitar o nosso início de volta, está bem? Neste caso, como eu vou trabalhar com as agulhas circulares, para ser mais simples, eu vou utilizar o marcador deste género, porque encaixa na agulha e torna-se mais fácil, está bem? Mas este também dava. Eu só tinha depois, era de colocar este ganchinho, que vocês estão aqui a ver, tinha que colocar este ganchinho após a união do meu trabalho, ficava aqui neste sítio. No entanto, eu neste método vou utilizar este marcador, está bem? Ora bem, vou demonstrar à portuguesa, mas vale à continental também, como podem ver depois na aula onde eu ensinei os métodos de tricotar, a única diferença é do sítio de onde vem o fio, ok? Quando eu estou a tricotar à portuguesa o meu fio vem do pescoço, quando eu estou a tricotar à continental o meu fio vem das mãos, de resto é tudo igual. Portanto, eu vou colocar o marcador na minha agulha e agora eu vou ter de fechar o círculo de malhas. Ou seja, como eu vou tricotar sempre em redondo e em espiral, eu tenho de, eu agora, para não estar aqui o fio à frente, vou colocar na mão, eu tenho de unir o meu círculo de malhas, começando a trabalhar esta malha, não é? Para fechar e ter a minha circunferência de tricô. Então, primeira chamada de atenção, quando nós unimos as agulhas, convém confirmar que todas as malhas da montagem estão viradas para o mesmo lado, que não há malhas torcidas. Imaginem que eu tinha a minha malha assim. Eu não podia fechar o meu círculo de malhas assim, porque se eu fizer isto, eu vou ter de desmanchar o meu tricô porque não vai ficar bem, está bem? Portanto, ter atenção para que todas as malhas na linha de montagem estejam viradas para o mesmo sítio, está bem? Eu aqui utilizei a montagem à continental
porque como eu tricoto em circular pelo lado direito, eu assim fico com a minha montagem também do lado direito. Se vocês repararem, este lado tem um acabamento do avesso. Vocês podem utilizar outro tipo de montagem, designadamente a montagem à portuguesa, a montagem de malhas à portuguesa. No entanto, chama a atenção que quando tricotamos em circular, eu recomendo que utilizem a montagem de malhas à continental para garantir que o direito da montagem coincide com o direito do trabalho, está bem? Então vamos recomeçar. Para tricotar em circular, o que é que eu tenho de fazer? Eu vou introduzir a minha agulha de trabalho na agulha onde eu tenho as malhas, ali logo na primeirinha malha, e agora, quer eu esteja a trabalhar com o fio ao pescoço, quer eu esteja a trabalhar com o fio na mão, eu vou trabalhar esta primeira malha em meia. E ajusto bem. Eu estou a exemplificar em meia, mas podia ser em liga, está bem? Imaginem, se nós estivermos a tricotar um gorro, eu aqui iria tricotar já o canelado, 1 por 1, 2 por 2, o que fosse. Portanto, eu vou começar a tricotar logo. Se bem que quando eu faço a primeira malha, as primeiras malhas de uma união em redondo, no tricô circular, eu gosto de começar com a malha de meia, porque permite-me apertar melhor e ajustar melhor aqui a união, está bem? Então, é tão simples como isto. Agora é continuar a trabalhar as minhas malhas no ponto de fantasia que eu quiser e pelo número de carreiras que me mandarem tricotar, não é? Portanto, cá está. Tenho as minhas malhas já tricotadas. E no tricô em circular é assim que vai ser. Eu vou andar sempre a tricotar em voltas. Quando chego ao marcador, eu mudo o marcador de agulha. Portanto, eu quando chegar ao final, este marcador vai-me aparecer nesta agulha. Eu mudo o marcador outra vez para a agulha direita e volto a trabalhar outra volta, está bem? E é sempre assim que eu vou tricotar com as agulhas circulares. Eu vou agora só aqui mostrar-vos um truque. Quando vocês unem o fio, aqui, ou melhor, quando fazem a união das malhas, melhor dizendo, vou-vos ensinar aqui um truque. Vocês podem logo rematar esta ponta que está aqui. Então, como é que eu costumo fazer? Eu pego nas duas pontas de fio, a que vem do meu novelo e a que sobrou, e trabalho 3 ou 4 malhas logo no início com as duas pontas. E atenção para ajustarem bem as primeiras malhas. Aqui não apanhou as duas malhas. Esperem aí. Ai. Assim, ajustar bem e apanhar sempre as duas malhinhas, está bem? Cá está. Assim, vocês já ficam com esta pontinha de fio rematada, estão a ver ali, já está rematada a pontinha de fio. Convém fazer durante mais umas 3 ou 4 malhinhas. E, chamada de atenção muito importante, quando terminarem a volta e começarem a tricotar aqui, cada malhinha destas, que parecem duas, é na verdade só uma malha. Não tricotem aqui 2 malhas, porque senão vão fazer aumentos, está bem? Portanto, tricotem exatamente, esta é uma malha, outra malha, está bem? Então pronto, esta é a forma de tricotar com agulhas circulares. De seguida vou-vos mostrar como tricotar em Magic Loop. Para trabalhar em Magic Loop, primeiro nós vamos montar as malhas nas nossas agulhas. Então eu vou aqui montar um número de malhas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Tenho 10 malhinhas montadas nas minhas agulhas e utilizei também a montagem de malhas à continental. Próximo passo. Vou passar as minhas malhas para o meio das minhas agulhas e dividir o número de malhas que eu tenho aqui em 2, ou seja, 5 malhas. Aqui é o meu meio, puxo o cabo das minhas agulhas, assim, vou puxando de forma a que as minhas duas agulhas fiquem
lado a lado e com as malhas também lado a lado para elas. Olhem aqui. Cá está. Tenho que ter o mesmo cuidado de ter a montagem toda para o mesmo lugar. Conseguem ver? Eu tenho aqui, na mesma, a minha montagem está toda para o mesmo lugar. Aqui estão as malhas, o acabamento do direito e aqui do avesso. E agora vamos começar a trabalhar. A técnica do Magic Loop consiste em trabalhar as malhas da agulha da frente com a agulha que vem de trás. E neste caso eu vou ter que rodar assim o meu trabalho. Porquê? Porque o avesso fica virado para dentro. Estão a ver? O lado da montagem do avesso fica para dentro. E o meu fio de trabalho vem de trás. Então vou colocar o meu fio ao pescoço. Se estiverem a tricotar à continental também dá, está bem? Eu só estou a demonstrar agora à portuguesa, mas vale na mesma. E agora vou puxar a agulha que vem de trás, assim, e vou trabalhar as malhas da minha agulha da frente. Quando eu trabalho a primeira malha, tenho que ter o cuidado de ajustar ali bem, mas não demasiado, que é para também não apertar a malha que fica no fio, porque o fio é mais fino que a agulha e depois pode criar dificuldade a correr, está bem? Então agora vou tricotar 5 malhas. 2, 3, 4 e 5. Concluí a primeira carreira, ou melhor, metade da primeira carreira, ou volta. O que é que eu agora faço? Rodo a minha agulha assim, neste sentido, e vou puxar este cabo. Este cabo que eu tenho aqui, vou puxar, que é para a minha agulha voltar a ficar posicionada. Olhem aqui, vou agora com a ajuda das minhas mãos ajusto, o fio continua atrás, volto a puxar a agulha de trás e vou novamente trabalhar metade das malhas que me faltam. Desculpem que eu esqueci-me de tensionar o fio na mão. Vou trabalhar agora esta metade das malhas que faltam. Mais 5 malhinhas. 1, 2, 3, 4 e 5. Agora eu já tenho o meu círculo fechado. Olhem, estão a ver? Como eu tenho o meu círculo de malhas fechado. Nesta altura convém eu colocar aqui um marcador, que é para não me confundir com os inícios de volta. Assim eu sei que o meu início de volta é sempre onde está este marcador. E a partir de agora eu vou sempre trabalhar da mesma forma. Ou seja, cada vez que eu termino as malhas da agulha, rodo o trabalho e ajusto a agulha da frente. Assim. O meu fio vem da agulha de trás. Passo o fio e vou tricotar a agulha da frente. Olhem aqui. Isto nas primeiras voltas torna-se um pouco difícil, porque parece que as agulhas mandam em nós. Mas vocês têm que mostrar quem é que manda, está bem? E quem manda nas agulhas são de facto vocês, portanto têm que as educar um bocadinho. Agora, rodamos novamente, assim, encolhemos esta agulha, ou puxamos esta agulha para trás, estão a ver? Colocamos-la no sítio e volto a puxar a agulha de trás e trabalho as malhas da frente. E é sempre assim, o Magic Loop é sempre assim que se tricota, está bem? Portanto, já concluí mais uma carreira e como veem, depois já à medida que nós vamos tricotando, vai-se tornando cada vez mais fácil de domesticar as nossas agulhas. Porque depois o próprio trabalho vai ajudando a puxar. Estão a ver, o avesso está para dentro e eu já tenho o meu tricô em redondo, olhem ali, estão a ver? E deste lado também. Estão a ver? E vai sendo fechado e unido. Esta técnica é muito boa para trabalharmos mangas, meias,
ou qualquer outro trabalho em circular, desde que nós estejamos de facto habituados e familiarizadas com esta dança das agulhas. Mas é simples, portanto, relembro, quando nós terminamos, rodamos o nosso trabalho como eu fiz, nós terminamos assim, rodamos as agulhas no sentido contrário aos ponteiros do relógio, só um bocadinho, puxamos este fio para trás para reposicionar esta agulha no sítio dela, aqui, e depois é só puxar esta e trabalhar as malhas da frente, está bem? Vou agora de seguida demonstrar-vos como tricotar em circular, mas com 5 agulhas. Então vamos aprender como fazer isto. Para ser mais simples, eu costumo montar todas as malhas de que necessito na mesma agulha e depois vou passá-las distribuindo-as pelas 4 agulhas, porque uma das agulhas fica de reserva. Então eu vou montar aqui 12 malhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Mais uma vez, eu recomendo que utilizem a montagem de malhas à continental, por causa de estarmos a trabalhar pelo direito do trabalho para que o direito da montagem coincida com o direito do trabalho. Agora, como passamos para as agulhas as malhas? É simples, mas antes de demonstrar, se vocês quisessem montar agora noutras agulhas, imaginem, é simples, seguram assim a vossa agulha que termina, e agora vão continuar a montar malhas. 1, 2, 3. Convém nós sempre distribuirmos em números iguais as malhas que temos pelas agulhas, que é para se tornar mais simples depois trabalharmos com elas, está bem? Mas isto é para quem já está realmente muito familiarizado com as agulhas. Neste caso eu estou a ensinar de forma muito simples como trabalhar com 5 agulhas, está bem? Então, montamos a totalidade das malhas que precisamos numa agulha. De seguida, vamos passar essas malhas para as 4 agulhas. Pois eu aqui tenho que passar mais uma. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. E 1, 2, 3. Pronto, eu já me enganei nas contas, mas o que conta é a intenção. Ok, então, não está em mesmo número, mas serve para exemplificar na mesma. Nós temos todas as agulhas já com as malhas, está bem? Como é que agora vamos endireitar estas malhas e estas agulhas? Simples. Vamos pegar nesta última agulha e colocá-la assim, em cima de uma mesa. A partir daqui, a agulha que está mais exterior, vamos pegar nela e rodar assim para cima. E como podem ver, eu tenho todas as minhas malhas com a linha de montagem virada para cima. Conseguem visualizar? A linha de montagem está toda viradinha para cima. Agora, eu só preciso me concentrar nesta agulha e nesta. Porquê? Porque esta é a agulha onde eu vou fechar o círculo de malhas. Conseguem ver o círculo de malhas? Portanto, esta é aquela malha que eu tenho que trabalhar e esta é a agulha de onde vem o fio. Então, eu vou fazer exatamente da mesma forma como eu fiz nas agulhas circulares. Vou inserir a agulha que está vazia na malha que é para ser trabalhada, pego no fio de trabalho que vem da última agulha, enlaço na agulha que agora está a ser utilizada e ajusto o fio. Estão a ver? E agora vou fazer isto até ao final da minha agulha. Vou tricotar todas as malhas que eu tenho aqui na minha agulha. Eu estou sempre a utilizar o ponto meia para ser simples de demonstrar. Vocês depois podem usar o ponto fantasia que preferirem. Primeira agulha feita. Fiquei com uma agulha vazia.
vai ser esta agulha vazia com que eu vou trabalhar as malhas da próxima agulha, que é esta. Atenção para não torcer agulhas, está bem? Na sequência da montagem, esta é a próxima agulha, estão a ver? A minha montagem termina aqui, esta é a próxima agulha. Então, vou fazer o mesmo com a agulha vazia, eu vou trabalhar a malha e continuar a tricotar. Mais 3 malhinhas. Este método, à semelhança do Magic Loop, também, quando nós temos já o nosso tricô um bocadinho crescido, as agulhas também são mais meiguinhas connosco, está bem? É mais simples depois de as domesticar. No início, as primeiras voltas tornam-se um pouco difícil. Agora, próxima agulha de montagem é esta. Então, vou ajustar as malhas na posição correta. Com a agulha vazia que me sobrou, vou trabalhar as malhas. Grande conselho e sugestão: não caiam na tentação de estarem a trabalhar sempre com a mesma agulha, está bem? Porque se eu agora ignorar esta e continuar a trabalhar com esta agulha, vão-me começar a sobrar agulhas e o meu trabalho vai começar a ficar sem espaço para se mexer, está bem? Ou seja, quando eu termino, a agulha vazia passa logo para a mão direita. E a minha próxima preocupação é rodar o meu tricô para encontrar a próxima agulha que vou tricotar, que neste caso é esta. Estão a ver a linha de montagem? E olhem o círculo já fechadinho aqui, todo certinho. Então, vamos à última agulhinha, tricotar aqui. Ajustar a malhinha e tricotar. Pronto, chegamos ao fim da primeira volta. Recomendo que aqui coloquem um marcador também, que é para não haver confusões quanto aos inícios de volta. E agora é só continuar a trabalhar. A minha próxima agulha de trabalho é esta, passar o marcador para a frente, e é só continuar a trabalhar. Estão a ver? Trabalhar a primeira agulha, aqui. Primeira agulha terminou, agulha vazia, passa para a mão direita, rodo o trabalho, próxima agulha, que é esta. Vamos trabalhar a próxima agulha. Agulha vazia, mão direita, próxima agulha. E é sempre assim. A dificuldade de trabalhar com 5 agulhas está mesmo em nos concentrarmos apenas nas agulhas que são realmente importantes para o efeito, está bem? Que são sempre 2. As outras nós fazemos de contas que elas não estão lá, ignoramos. Agulha vazia para a minha mão, rodo o meu trabalho e próxima agulha. Para também ser simples de vocês se habituarem a trabalhar com agulhas de pontas duplas, eu recomendo que nas primeiras vezes, agora não vou tricotar mais, cá está o efeito, estão a ver? O redondinho que está-se aqui a formar, ainda tem pouco, mas nota-se aqui já um redondinho pequenino. Eu recomendo que usem agulhas assim pequeninas. Estas agulhas têm cerca de 13 centímetros. O facto das agulhas serem pequeninas vai-vos ajudar a conseguir manusear melhor as agulhas, porque há agulhas de 25 centímetros são muito grandes e dificultam, para quem não está habituado a trabalhar com agulhas de pontas duplas, começar logo com essas muito compridas pode tornar-se difícil e até um bocadinho angustiante aprender a tricotar com essas agulhas, está bem? Portanto, se conseguirem, tentem encontrar assim agulhinhas como estas, pequeninas. Estas têm 13 centímetros, como eu disse, e são realmente maravilhosas para aprender a tricotar. E se encontrarem de madeira, melhor, porque ajuda a não escorregar as malhas e para quem está a aprender também ajuda bastante, está bem? Aquilo que eu há pouco disse quanto à união do círculo de malhas, de rematar a ponta logo que fechamos o círculo de malhas, eu ensinei isso na técnica de tricotar com agulha circular, não é? Quando ensinei a agulha circular, ensinei a fechar assim o círculo de malhas, mas isso vale quer para o Magic Loop, quer para este caso, está bem? Então treinem muito tricô circular, quer com circulares, quer com Magic Loop, quer com as 5 agulhas.
E então, querida criativa, ficou bastante claro como tricotar com cada uma das agulhas que eu expliquei, quer em Magic Loop, quer com agulhas circulares, quer também com as 5 agulhas, as temidas 5 agulhas. Ora, depois de nós tricotarmos em circular, não é? De aprendermos a tricotar em circular, de aprendermos a fazer a união do círculo de malhas, garantindo que as malhas não estão torcidas e que estão devidamente, que estão corretamente dispostas para o círculo ser fechado, depois de termos aprendido como rematar a ponta que sobra da linha de montagem, há ainda algumas considerações a fazer sobre mudança de novelo. À semelhança do que acontece no tricô em plano, também no tricô em circular pode acontecer que o novelo termine, não é? E que precisemos de mudar o nosso novelo. O sítio ideal para fazermos esta mudança de novelo é no início da volta, ou seja, após o marcador inicial. Mas pode acontecer que este fio, à semelhança do que acontece também no tricô em plano, pode acontecer que não seja possível fazermos a mudança nessa altura, ou porque estamos a poupar fio, ou porque não conseguimos mesmo que a ponta chegue até aí, e então vamos fazer esta mudança de novelo numa outra localização da volta. No tricô em circular, isso também não é qualquer problema, ou seja, pode fazer, o preferível é no início de volta, mas pode fazer a mudança de novelo em qualquer parte da volta. Como é que depois vai esconder a ponta de fio? Pode rematá-la logo, à medida que a introduz, um pouco à semelhança daquele método que eu ensinei no tricô em plano e que eu daqui a bocadinho vou aqui demonstrar num vídeo tutorial, ou então pode fazer escondendo e rematando a ponta de fio depois, no final, tendo em conta aquilo que eu irei abordar na aula 12 deste programa. Portanto, na aula 12 eu irei ensinar como fazer este remate e esconder estas pontas de fio que sobram, designadamente as pontas de mudanças de novelos. Reitero tudo aquilo que eu disse na aula anterior quanto a evitar nós no tricô. O tricô não gosta de nós e sempre que nós deixamos, nós não é de nós, é nós de fio, e sempre que nós deixamos nós no tricô, normalmente esses nós aparecem sempre do lado direito do trabalho e depois não fica bonito. Portanto, sempre que vos aparecer um nó no vosso trabalho, mesmo que venha do fio, inutilizem esse nó e façam como se estivessem a mudar de novelo, está bem? Sempre que mudem de novelo e evitem fazer nós, podem fazer uma laçada com um pequeno lacinho para ajustar a tensão da malha e ser mais simples de continuarem a tricotar, mas depois rematem essas pontas como eu ensino aqui neste tutorial, ou então como eu vou ensinar na aula 12, está bem? Vou passar já de seguida ao tutorial onde ensino tudo em detalhe como fazer esta mudança de fio. Até já! Ora, à semelhança do que pode acontecer no tricô em plano ou em carreiras de ida e volta, no tricô circular também nos pode acontecer que precisemos de mudar o nosso novelo. O nosso novelo termina e depois tenho que acrescentar um novo, não é? Então, como é que eu vou fazer? Eu vou só concluir aqui a carreira para vos mostrar o sítio ideal para nós, quando estamos a tricotar em circular, introduzirmos o nosso novelo novo é, de facto, após o marcador, portanto, é após o início de volta. E é tão simples como pegarmos, eu aqui vou utilizar a ponta vermelha para efeitos didáticos, mas façam de contas que é azul, está bem? É só para ser mais simples de vocês visualizarem. Ora bem, é melhor ser aqui feita essa união de fio, de novelo de outra cor. No entanto, como estamos a tricotar em circular, em espiral, em qualquer parte do trabalho vocês podem fazer essa alteração de fio, desde que a façam da forma como eu vou ensinar, evitando também os nós, está bem? Aqui vale o mesmo que eu disse
para a aula do tricô plano. Sempre que encontrarem um nozinho no vosso trabalho, imaginem que eu aqui neste fio tinha assim um nozinho. Então o que é que eu devo fazer? Eu devo cortar o meu fio, inutilizar o nó e ao introduzir a nova ponta ela está sem nós, está bem? Porque os nós são grandes inimigos das tricotadeiras e dos nossos trabalhos, porque eles, apesar de ficarem escondidos quando os tricotamos, a verdade é que eles depois têm tendência a aparecer e aparecem do lado direito do trabalho. Portanto, não tricotem os nós, está bem? Além disso, fica feio o trabalho depois ver-se os nós, está bem? Por isso, evitem, sempre que encontrarem um nó, eliminem o nó do fio e reintroduzam o fio ou o novelo quando ele termina no vosso trabalho. Então, sítio ideal para se fazer isso é após o marcador de início de volta, portanto, logo no início da nossa volta. Como é que devemos fazer isto? É pegar na pontinha de fio, deixando assim um bocadinho para depois rematar, tá bem? Seguramos o fio e vamos introduzir a nossa a nossa agulha na malha que vai ser trabalhada e trabalhamos aquele fio tal e qual como se fosse com um fio que tinha terminado, com o novelo que terminou, está bem? Eu aqui estou a utilizar o vermelho para vocês verem, mas se isto fosse azul, estava tudo bem, ok? Era a mesma cor, o mesmo azul e vamos continuar a trabalhar a nossa volta conforme o ponto de fantasia que estivermos a fazer, portanto, com o fio da nova cor. Um truquezinho, depois destas duas pontas que sobram, portanto, a do fio antigo, a do novelo antigo, melhor dizendo, e a do novelo novo, vocês podem dar aqui um pequeno lacinho, assim uma pequena laçadinha só, fazer só isto, para ajustar as malhas, como estão a tricotar em circular, está bem? Dão assim uma pequena laçadinha só para ajustar, mas não façam nó, está bem? Depois, no final do trabalho concluído, podem rematar estas pontas, certo? Vejam depois a aula, uma das próximas aulas que eu darei será sobre acabamentos e sobre o esconder as pontas de fio, rematar e esconder as pontas de fio. Depois vejam como se faz esse procedimento de esconder as pontas. Aí eu vou demonstrar depois em mais detalhe como fazer este remate, está bem? Mas vocês podem optar por rematar, à semelhança do que eu ensinei na aula passada para o tricô plano, vocês podem optar por rematar logo a ponta de fio. Como é que vocês vão fazer? Então, ao introduzirem a ponta de fio, vocês vão introduzi-la assim, na vossa mão direita, introduzem a ponta de fio de uma só vez e seguram os dois fios dela na vossa mão e trabalham a primeira malha. Agora têm duas formas de fazer isto. Ou trabalham as duas malhas juntas, assim, recordam-se como eu vos ensinei para o início quando se fecha o círculo de malhas, portanto, ou vão trabalhar assim, com alguns fios não convém fazer isto porque depois fica muito grosso, nota-se no trabalho, nota-se essa junção, no cós não, mas aqui pode notar-se. Então, o outro truque é fazerem de igual forma o que eu ensinei para o tricô plano, ou seja, seguram a pontinha na vossa mão esquerda, inserem a agulha na primeira malha e passam por cima. E agora trabalham a malha em meia. Cá está. Agora inserem na próxima malha e deixam o fio como está, fica para baixo. Ou seja, trabalham assim. Na próxima, inserem na malha, passam outra vez por cima e vão trabalhar a malha em meia. Depois, deixam quietinho e passam o fio de trabalho por cima. Vou só exemplificar mais uma vez. Atenção que vocês passam o fio que vem daqui. Olhem aqui. Este fica solto para ali. Estão a ver o que eu puxo? É este. Estão a ver? Pronto. E isto vai arrematando a ponta de fio. Fica imperceptível, como vocês podem ver.
A ponta de fio fica aqui rematadinha atrás e está o assunto resolvido. Este buraquinho que aqui vocês estão a ver-se a formar vai ser depois ajustado com esta ponta de fio, está bem? Esta ponta de fio depois de rematada é que vai dar ali resolver o problema deste buraquinho que está aqui a surgir, está bem? Em todo o caso, apesar de poderem fazer isto, quando eu faço a introdução de um novo novelo, portanto, da mesma cor do trabalho, eu não utilizo este rematar de pontas que eu agora estive a exemplificar. Eu faço aquela laçadinha, como eu há pouco mostrei, fico com a pontinha, as duas pontinhas de fio e depois no final eu remato, tá bem? Como eu depois vou ensinar-vos com mais detalhe quando der a aula dos remates, tá bem? Então espero que tenha ficado bastante esclarecido como mudar de novelo. O meu novelo acabou, como é que eu vou introduzir o novelo novo? Basta só fazê-lo a seguir ao marcador de início de volta, embora no tricô em circular vocês possam fazer isso em qualquer parte do trabalho, tá bem? Mas se conseguirem fazer no início de volta, aqui no marcador, após o marcador, é melhor. Formas de o fazer é só introduzir o fio, continuar a trabalhar, depois aquelas duas pontinhas ficam juntas e são rematadas no final, ou então utilizam esta técnica de rematar logo a ponta de fio com as duas variações que eu ensinei. Espero que tenha ficado bastante claro estes pequenos truques para aperfeiçoarem ainda mais o vosso tricô. E cá estamos de novo, querida criativa. Como vê, não é assim tão difícil nós rematarmos logo a ponta de fio quando introduzimos a mudança de novelo no nosso tricô em circular. E até é um pouco parecido também com o método de tricotar em plano, mas claro, tem algumas diferenças. Então, a nossa aula de hoje, mais uma vez, está praticamente a chegar ao fim. Hoje estivemos a falar sobre o tricô circular, como tricotar com diversos tipos de agulhas, com as agulhas circulares, que podem ter o diâmetro adequado, ou melhor, terem o comprimento de cabo adequado ao diâmetro da peça. Tricotar em redondo e circular com agulhas circulares também, mas utilizando o método de Magic Loop, ou então tricotar com as 5 agulhas. Para além disso, também abordamos a união do círculo de malhas e rematar logo a pontinha que sobra da montagem de fio nas agulhas, portanto, da montagem de malhas, aquela pontinha de fio que sobra pode logo ser rematada no momento dessa união e depois, finalmente, como mudar o novelo no nosso tricô circular e evitar nós no tricô. Querida criativa, espero que tenha gostado desta aula. Muito grata por assistir, um beijinho e até à próxima aula.